Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, do nosso Brasil imenso, em cada cidade e cada estado, a essa comunidade do Senhor Bom Jesus de Nova Caçapava, a todos tenhamos um bom dia. Bom dia, meu amado Jesus, pois já está nesse momento nos ouvindo e nos assistindo para que possamos fazer uma boa pregação. E a palavra de Deus para nós refletir, amados irmãos, se encontra em Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Expulsão dos demoniados. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoas alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porco que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsar, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse ele, e eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreram nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que tinha passado e sucedido com o endemoniado. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, nem todos estão felizes com aquilo que Jesus realiza, com os procedimentos libertador de Jesus. Jesus quer sempre fazer o melhor, o bem a todos. Ele não escolhe pessoas para fazer o bem. Ele faz ao bem a todos. Mas por falta de entendimento e conhecimento, algumas pessoas não querem, porque está preocupado mais com os bens materiais do que com a vida das pessoas. Ali nós vemos que eram 2 homens que viviam preso pelo inimigo, homens que se
fazia com que a população daquela região tivesse medo deles. E Jesus dá a graça da libertação daqueles dois homens quando ele se manifesta pedindo a Jesus por que viesse ali antes do tempo. Por que eles disse antes do tempo? Porque eles tinham uma missão também a cumprir por um determinado tempo, e não era o tempo ainda de eles terminar a missão deles, mas ele sabia que Jesus ia fazer alguma coisa, que Jesus ia agir naquele momento. Por isso ele pede a Jesus, e ali alguns guardiões pastoreavam a manada de porcos por ali. E ele sabia que Jesus ia agir, eles falam: se vai nos expulsar daqui, manda-nos para aquela manada de porcos. Imediatamente a palavra pequena e uma palavra forte: ide. E toda aquela manada se precipitou, pois estava à beira de um lago que tinha uma pirambeira, e os porcos caíram tudo dentro daquela água e morreram todos afogados. Mas os dois homens ficaram livres. Os guardas que guardavam aquela manada de porco apavorada volta correndo para a cidade e conta tudo o que tinha acontecido, não somente com os porcos, mas também com aquele endemoniado que ficou liberto, que ficou livre. E aquela população dali vieram ao encontro de Jesus, encontraram Jesus e pediram que se afastasse dali. Eles não queriam ele ali. Jesus estava ali fazendo bem, para que tivesse calma e tranquilidade e todos tivessem sossego, mas eles estavam preocupados com seus bens materiais, que eram os porcos. Por isso, amados irmãos, hoje, olhando as realidades nos dias nossos, que vamos precedendo nele, vemos também aí muitas pessoas não tão preocupadas com o bem-estar, o bem comum de outras pessoas, mas sim com seus bens materiais, que os outros se dane. Importante é que eles vençam, que eles tenham lucro, que eles possam se enriquecer cada vez mais, não estão muito preocupados com a vida de outras pessoas. Por isso é que nós, como membro, como instrumento na mão de Deus, devemos ser homens e mulheres fervoroso na oração, para que a gente possa, pela força da palavra pregada, pela força da oração que fazemos, fazer com que as pessoas encontrem a força, a graça de Deus no coração, e aquilo que está atormentando, tirando a paz, a tranquilidade, vai embora. E não perturbe mais a vida das pessoas. Essa é a nossa missão de batizado, a nossa missão de cristão. Temos que agir, temos que fazer como o Espírito Santo vai suscitando em nós este desejo, colocando as palavras certas no momento certo, para que a gente possa aplicar. E Jesus é quem faz a obra acontecer. Nós somos apenas um instrumento, um canal em suas mãos, mas a obra, quem realiza é o próprio Jesus. Por isso não devemos ter medo e avançar como o Espírito Santo vai nos indicando a fazer a nossa caminhada de fé, de esperança, nessa terra peregrina. Foi para isso que Deus nos chamou, para isso que Ele nos envia, para pregar a sua palavra, por meio da palavra, fazer acontecer aquilo que, por nome de Jesus, acontece na vida das pessoas, que alcança a graça da libertação, da transformação,
da cura de tudo que for preciso. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força, a luz da palavra de Deus, que é um facho para os nossos pés, para o nosso caminho, nos conduza direto para fazer sempre a obra acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.